Eu gostaria de abrir a Bíblia juntamente com você essa noite, mesmo assentado, na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. Tem esse livro na Bíblia, viu, irmão? Tito. Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler o verso 11 e o verso 12. Apenas 2 versos para trazermos uma breve reflexão aos nossos corações. Tito, capítulo 2, verso 11. Está no Novo Testamento, quase no finalzinho da Bíblia. Você vai encontrar. Eita, Jesus, é forte. É um dos meus textos preferidos da Bíblia. Carta escrita a Tito, capítulo 2, verso de número 11. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não encontrou ainda, diga: eu também. Tem gente procurando ainda. Alguns irmãos estão tendo um pouco de dificuldade de encontrar, né? Talvez você nunca tenha aberto a Bíblia nessa epístola, que é tão poderosa, tão extraordinária, que traz muitas lições aos nossos corações. Tito, capítulo 2, e verso de número 11. Se Deus nos der graça essa noite, e com certeza Ele vai dar, porque Ele é misericordioso, nós queremos compartilhar uma palavra essa noite subordinada ao tema a pedagogia da graça. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, é comum nós nos depararmos com algumas perguntas do tipo: o que nós precisamos fazer para ser salvos? Não é verdade? Essa é uma pergunta que eu acredito que alguém vai perguntar para você, ou você mesmo um dia vai fazer a si mesmo essa pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que nós precisamos fazer a fim de que possamos conquistar a salvação? Algumas religiões vão trazer respostas a esse questionamento. O Espiritismo, por exemplo, vai dizer para você que se você quiser ser salvo, você vai ter que realizar boas obras. É por isso que você vê os espíritas extremamente empenhados em realizar algo de bom, a fim de que possam conquistar a salvação. Sabe o que me chama a atenção? É que não apenas o Espiritismo, mas a maioria das religiões, e até mesmo alguns que se dizem cristãos e evangélicos, pensam da mesma maneira. De que se eles querem ser salvos, então eles devem conquistar essa salvação através das obras. Tem até um discurso popular, um discurso que faz parte da conversa popular do dia a dia, que um ditado que diz o seguinte: se você fizer o bem, faça o bem, que é para você ir para o céu. Ou então faça o mal, que você vai para o inferno. Esse ditado popular e esses ditos, eles percorrem diariamente o nosso pensamento, e é possível que até mesmo existam pessoas aqui essa noite que pensem dessa maneira. Talvez você vai ficar em choque, porque o que a Bíblia diz não é isso.
A Bíblia em lugar algum vai dizer que para você conquistar a sua salvação, você vai ter que fazer isso através das obras. Não é isso que a Bíblia vai dizer. Não existe forma alguma de eu e você, por conta própria, por esforço próprio, por obra alguma, conquistar a salvação. Porque se você conseguisse conquistar a salvação, Deus seria apenas um espectador da sua autossalvação. Você teria inclusive motivos para se gloriar e dizer: eu sou salvo porque eu conquistei a minha salvação. Eu quero desconstruir esse equívoco essa noite. Eu quero desconstruir esse pensamento errado que as pessoas têm a respeito desse seguinte questionamento: o que eu preciso fazer para ser salvo? Deixa eu dizer algo para você. É possível que uma pessoa faça boas obras a vida inteira, seja ético e politicamente correto a vida inteira, e mesmo assim essa pessoa não será salva. Sabe por quê? Porque a salvação não é pelas obras. Efésios 2:8 diz que a salvação é pela graça. Glória a Deus. E vai dizer na sequência do texto que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, meu irmão e minha irmã, não é sobre o que nós podemos fazer para ser salvos, mas é sobre o que Cristo já fez para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Aleluia. A salvação, ela é pela graça, e Paulo a Tito está aqui reforçando essa ideia de que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Foi a graça que se manifestou salvadora. Irmão Alberto Júnior, mas o que é graça? A graça é a expressão do amor de Deus sobre essa humanidade, sobre nós, como humanidade caída e pecadora. É um presente que eu e você não merecemos. A ideia que o termo graça traz é justamente esse: é um favor imerecido. Por que é imerecido? Porque Deus criou o homem para que o homem glorificasse a Deus, para que o homem se alegrasse em Deus e pudesse servi-lo e adorá-lo. Esse foi o propósito pela qual Deus criou a mim e a você. Só que eu e você, assim como Adão no Éden, nós nos rebelamos contra Deus e fugimos totalmente do propósito pela qual fomos criados. O que você percebe na prática é que nós nos rebelamos, nós fugimos da presença de Deus, nós evitamos buscar a Deus, nós não sentimos desejo de orar. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que é impossível você salvar-se a si mesmo. É por isso que é impossível você, mesmo que fazendo boas obras, se salve. Sabe por quê? Porque Isaías capítulo 64, verso 6 diz que as nossas obras são como trapos de imundícias diante de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes até as motivações das nossas boas obras, elas estão erradas. E Romanos 14, 23 diz que se eu faço algo e não faço por fé em Cristo, mesmo que seja algo de bom, aparentemente eu estarei pecando.
Muitos, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Há pessoas que fazem o bem para receber aplauso. Há pessoas que fazem o bem simplesmente para ter uma boa reputação. Há pessoas que, por exemplo, fazem o bem apenas por um jogo de interesse. Foi isso que você viu, por exemplo, há um mês atrás. Apareceu um monte de pessoa boa fazendo favor aos outros. Mas porque eram boas? Não, porque queriam os votos. Onde estão essas pessoas hoje? Por que não continuaram a prática do bem? Porque até o bem, com a motivação errada, ele se torna pecado. É por isso que eu digo, irmãos e irmãs, e a palavra de Deus é clara, que não há mérito algum em nossas obras. A única coisa que eu e você merecemos, como filhos da desobediência, como pecadores rebelados contra Deus, segundo está escrito aos Efésios, no capítulo 2, verso 3, a única coisa que nós merecemos é a ira de Deus. Nós nos tornamos, como pecadores, alvos da ira santa de Deus. Por que Deus está irado? Porque Ele é mau? Ele está com raiva? Não. Ele é santo. E a sua santidade não compactua com o pecado. Nós, como pecadores, estamos distantes de Deus. Nada que fizéssemos, nos aproximaríamos de Deus, até que Ele preparou um caminho. Ele preparou um meio. Ele preparou uma forma, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Nós, como pecadores, estamos em um estado de escravidão. Romanos 6,18 diz que o pecado escraviza o homem. Romanos 1,25 diz que o pecado perverte o homem. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Mas graciosamente Deus manifestou a sua graça. É isso que o verso que eu e você fizemos a leitura está dizendo. A graça de Deus se manifestou salvadora. Se manifestou é o termo grego epifania, que significa a graça de Deus se tornou visível, se tornou palpável, se tornou real. Como? Onde? Por meio de Cristo Jesus. Deus não apenas amou com palavras, Ele expressou o seu amor enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para que por meio dele eu e você pudéssemos receber a salvação. A vida de Jesus viveu a vida que eu e você deveríamos viver. Como era que era para eu e você vivermos? Deus nos criou para quê? Qual o propósito que fomos criados? Para nos alegrarmos em Deus e glorificarmos ao seu nome. Glória a Deus. Mas nós nos rebelamos. E aí Deus envia o seu Filho, e Jesus vai viver exatamente a vida que eu e você deveríamos viver, mas por causa do pecado não vivemos. Jesus renunciou ao pecado completamente, e com a sua vida Ele renunciou às suas vontades, sofreu, se negou e não pecou, viveu de maneira santa, para a honra e para a glória e para a obediência de Deus. Glória a Deus. Jesus morreu o castigo que eu e você deveríamos ter morrido. Como pecadores nós merecíamos o quê? A morte. E quando nós morrêssemos acabaria tudo. Mas Jesus ele veio e tomou sobre si toda a culpa, todo o teu pecado, toda a penalidade que você receberia, Ele tomou sobre si. E Ele se torna agora o alvo da ira de Deus, da ira santa de Deus. Deus olha para Jesus e diz: esse homem não pecou, meu filho não pecou, mas ele tomou sobre si todo o pecado da humanidade, porque ele não pecou, mas tomou sobre si.
E aí a ira que seria derramada sobre os pecadores, Deus derramou essa ira sobre o seu próprio Filho Jesus. Ele sofreu o pecado, a punição que eu e você deveríamos receber. E Ele satisfez a ira de Deus. Ele aplacou a ira de Deus. Ele morre a morte que eu e você deveríamos morrer. Ele sofre a penalidade que eu e você deveríamos sofrer. Mas ao terceiro dia Ele ressuscita. E Ele ressuscita agora para inaugurar uma nova criação. Isso é a graça de Deus se manifestando. Isso é a graça de Deus se tornando visível. Porque Ele vai ser o primogênito de uma nova criação. De um mundo que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Desde que nós agora, como pecadores, creiamos no sacrifício que Ele fez por mim e por você. E Ele ordena que os seus discípulos proclamem essa boa notícia. Essa boa notícia se chama o Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Boas notícias de quê? De que nós, como pecadores agora, distantes de Deus, temos uma possibilidade de nos reaproximarmos a Deus. Temos uma possibilidade de agora termos os nossos pecados perdoados por meio das nossas boas obras? Não, por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Quantos creem nessa realidade? Glória a Deus. Então é dessa forma, quando eu creio nessa verdade, quando eu creio que mesmo tendo vivido há 2000 anos atrás, aquela penalidade que Ele sofreu foi por mim, aquele castigo que Ele sofreu foi por mim, e eu creio que agora Ele é o meu substituto. Quando eu creio nessa verdade e recebo o perdão dos meus pecados e me arrependo dos meus erros, aí eu recebo a salvação em Cristo Jesus. É por isso que eu e você estamos aqui essa noite. Porque um dia eu e você, nós cremos nessa verdade do Evangelho. O Evangelho não é um bom conselho sobre o que você precisa fazer para ser salvo. O Evangelho é uma boa notícia do que Cristo já fez para que eu e você recebêssemos a salvação. Isso é o Evangelho, irmãos e irmãs. Isso é o Evangelho. Irmão Alberto Júnior, e onde se encaixam as boas obras? As boas obras não são do Evangelho, são os efeitos do Evangelho. É aquilo que Ele vai produzir em você por causa do fato de você ter recebido a salvação dele. Na sequência do texto de Efésios 2, no verso 8, 9, no verso 10, vai dizer que para as boas obras Ele nos criou, Ele nos salvou, e essas obras foram preparadas por Ele de antemão. Até as obras que nós iremos praticar não são nossas, foi Ele que preparou para mim e para você. É por isso que não há salvação sem Cristo, não há salvação sem o Evangelho. Você pode tentar fazer o bem a vida toda, se você não crê em Cristo, não há salvação. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus. Ele é o único meio, o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Isso é o Evangelho, irmãos e irmãs. Isso não é algo novo. Essa é a mensagem que tem sido pregada há 2000 anos, e por isso eu e você estamos aqui. Mas, irmão Alberto Júnior, eu creio nessa mensagem, mas parece que essa mensagem não tem feito significado algum para a minha vida, porque eu continuo pecando, eu continuo errando. Inclusive, irmão Alberto Júnior, tem uma fulana, uma cicrana, um beltrano e uma beltrana de igreja tal, até mesmo da minha igreja, que creu também nessa mensagem, mas ela vive pior do que o ímpio.
ela vive de maneira totalmente desordenada daquilo que está proposto na palavra de Deus. Irmão Alberto Júnior, agora. Por quê que o Evangelho, o fato de eu ter crido no Evangelho não me mudou? Se pela fé eu criei em Jesus e minha vida não mudou, nem se transformou, por que isso aconteceu? Por que eu não vejo pessoas que vão à igreja terem suas vidas mudadas e transformadas? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Ou essas pessoas distorceram a maneira de crer no Evangelho, ou a pessoa que transmitiu o Evangelho para elas, transmitiu de maneira errada. E por isso, o Evangelho não surtiu efeito. Porque ela está seguindo dois caminhos equivocados. Se ela não conseguiu compreender a mensagem, isso depende dela, ela talvez esteja no caminho do relativismo. Se o Evangelho não foi comunicado de maneira correta para ela, talvez ela esteja no caminho do moralismo. E esses dois caminhos são caminhos que não transformam a vida daquele que creu no Evangelho. Ele vai passar a vida inteira na igreja e não terá sua vida mudada, porque ele está caminhando por dois caminhos errados, mesmo tendo crido na mensagem que ele acha que é o Evangelho. Mas como esses dois caminhos se desenvolvem? Como o relativismo se desenvolve? O relativismo é o seguinte, eu falei um pouco no domingo passado. São aquelas pessoas que acreditaram na mensagem apenas com a mente, mas não creram na mensagem com o coração. Aí sabe o que aconteceu? Essas pessoas distorceram o significado do Evangelho da graça. Elas distorceram esse significado. Elas raciocinam da seguinte maneira: se eu sou salvo pela graça e não sou salvo pelas obras, então eu vou continuar pecando. Então eu acho que basta eu crer mesmo que Jesus morreu por mim e Ele está no meu coração, e se eu for para a igreja levantar a minha mão, então se eu estiver mesmo na minha casa, tendo fé no meu coração, é o que importa. Essas pessoas estão caminhando pelo caminho do relativismo. Elas creem que Deus existe, creem que Jesus nos salvou, mas ela entendeu a mensagem de maneira equivocada. E a ignorância não é um meio de se desculpar diante de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 1, verso 20 e 21, que todos são indesculpáveis diante de Deus. A mente humana, segundo a ciência, ela tem capacidade de absorver 17 mil livros. Quanto mais uma simples mensagem como essa. O que há é uma predisposição para compreender as coisas erradas e levar a vida nos seus achismos, nas suas opiniões próprias, a fim de quê? A fim de satisfazer os seus desejos carnais. Sabe por que essas pessoas entendem errado? Porque no fundo, elas querem crer em Jesus, mas querem permanecer no pecado. Elas têm fé, mas não se arrependem dos pecados. E continuam indo à igreja como se nada tivesse acontecendo. Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do verso 1 ao 9, ele vai fazer uma pergunta para si mesmo e ele mesmo vai responder. Ele vai dizer o seguinte: já que eu sou salvo pela graça, então irei viver no pecado para que a graça de Deus aumente. E ele mesmo vai responder: de maneira alguma. E aí ele vai continuar dizendo que se fomos salvos pela graça, se cremos que Jesus morreu, logo nós morremos com Ele. O velho homem morreu juntamente com Ele. E se cremos que Cristo ressuscitou,
nós também que cremos no Evangelho, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Glória a Deus. Então o Evangelho é mudança de vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Graça não é oportunidade para pecar. Graça é oportunidade para viver. Glória a Deus. E viver com Deus. Aleluia. Por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. E de um relacionamento profundo com Cristo. Aleluia. São pessoas que estão caminhando pelo caminho do relativismo. Mas há um outro X nessa questão. Há pessoas que não pegaram esse percurso, mas também pegaram um outro percurso que também é um caminho errado. E eu peço que você redobre a sua atenção. Porque esse outro caminho, que não é o relativismo, é o moralismo. O moralismo, que também pode ser chamado de religiosidade, são aquelas pessoas que creram no Evangelho, só que esse Evangelho foi transmitido a elas de maneira equivocada. E agora depende de quem as transmitiu, e por conta disso, elas não conseguiram compreender o verdadeiro Evangelho da graça. O Evangelho foi repassado da seguinte maneira para elas: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E aí o ouvinte, por medo, ele vai dizer assim: ah, não quero ir para o inferno não. E por causa do medo de ir para o inferno, ela aceita Jesus. O motivo que ela aceita Cristo não foi a gratidão pelo que Cristo fez, mas sim pelo mal que ela poderia sofrer caso não cresça no Evangelho. Então ela aceitou por quê? Por causa do medo. Pode dar certo depois? Pode. Mas o perigo é quando a pessoa permanece nesse caminho do medo. Um outro exemplo é a pessoa que crê, vem ver no Evangelho uma possibilidade para se dar bem. Porque o Evangelho é o seguinte: automaticamente você vai prosperar no Evangelho. Por quê? Porque você vem para Cristo, Cristo vai transformar a tua vida, e algumas coisas que você fazer, você não vai investir seu dinheiro errado, você vai trazer o sustento para casa, você vai amar mais as pessoas. Isso são efeitos do Evangelho. E de repente o camarada percebeu isso e disse o seguinte: rapaz, fulano de tal se deu bem, então para me dar bem também, eu vou para Jesus. São dois pensamentos que a pessoa não está indo por causa de Cristo, estão indo por causa de si mesmo. A preocupação delas é com o ego delas: eu quero me dar bem e não quero me dar mal. E o perigo é quando essas pessoas compreendem o Evangelho dessa maneira e vêm para Cristo, não vêm para a igreja, para a religião, com esse pensamento baseado no eu. Aqui está o perigo. E aqui, essa pessoa não baseou sua fé na graça nem no Evangelho. Ela baseou no seu egocentrismo e no seu medo. Então ela vai passar a viver de maneira moralista, e ela vai transmitir essa mensagem misturada com o medo e com o egocentrismo para as pessoas. Ela vai dizer da seguinte maneira: rapaz, vem para Jesus, senão tu vai para o inferno. Rapaz, vem para Jesus, rapaz, que depois que eu vim, agora eu tenho um carro, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho isso. Está entendendo? Como o pensamento é: agora eu tenho. Não há nenhum sentimento de gratidão pelo que Cristo fez. Não há nenhum sentimento de adoração do propósito pela qual fomos criados, que é para glorificar e exaltar o Senhor Jesus. E essa pessoa vai continuar caminhando no Evangelho de maneira equivocada, porque o culto dela não vai ser para Deus, o culto dela vai ser para o eu. Ela vai dizer: eu tenho que ir hoje porque eu tenho que receber a minha bênção. Não. Você tem que ir hoje porque você tem que adorar a Deus e entregar a sua fé. Culto é entrega. Aleluia. Não confunda culto com caixa rápido de banco, porque no caixa que você vai para receber a bênção.
se tiver dinheiro depositado. Culto não, culto você vem para entregar. Aleluia. Você vem para cultuar. Glória a Deus. E aí o moralista, o religioso, ele vai caminhando achando que está no correto, mas na verdade ele está errado, porque ele está baseando uma fé no medo e no eu. Ele pensa da seguinte maneira: Jesus está voltando, então eu tenho que ir para a igreja, senão eu vou ficar. É um pensamento errado. Está baseando a sua fé no medo. Aí o moralista ele vai pensar da seguinte maneira: eu tenho que fugir do pecado, porque senão eu vou perder minha salvação. Está baseando a sua fé no medo. Eu tenho que fazer uma boa obra, que é para as pessoas me verem bem. Perceba como só o eu faz parte das ações, das atitudes egocêntricas dessa pessoa que está caminhando no Evangelho de maneira totalmente equivocada. Sabe quem caminhava dessa forma na Bíblia? Os fariseus e os saduceus. Eles queriam uma religião apenas para serem bem vistos. Eles queriam uma religião apenas para se acharem superiores aos outros. Eles oravam não para se relacionar com Deus, oravam para se acharem mais espirituais do que os outros. Eles estudavam a lei não para servir e ensinar as pessoas, mas sim para se acharem mais intelectuais do que as pessoas. O pensamento moralista é um veneno que também mata a pessoa anestesiada e faz ela descer a sepultura, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo estando vestida. Eu tenho que me vestir bem, porque senão eu vou ser disciplinado. Eu tenho que me vestir bem, porque senão eu vou ser mal visto. A pessoa não vive para a glória de Deus, ela vive pelo medo da religião, ela vive uma prisão, um sufocar, uma repressão. Ela obedece não pelo amor e pela paixão, ela obedece pela pressão, pelo medo. Sabe o que vai acontecer? Com o passar do tempo, essa pessoa vai se desgastar, porque ela está caminhando pelo esforço, e aí ela vai se desviar, e aí ela não vai suportar o peso, não vai suportar o fardo, aí vai dizer: é difícil demais ser crente, ai, eu vou para o mundo dele. Hoje nós estamos vivendo uma realidade onde esses dois caminhos estão presentes na nossa igreja contemporânea. Pessoas que estão dentro da igreja, creram na mensagem do Evangelho, da graça, mas estão vivendo por meio do moralismo. Creram na mensagem do Evangelho da graça, mas estão vivendo pelo caminho do relativismo. Os dois caminhos estão errados diante de Deus. E o moralista, ele está iludido, achando que é o certo, mas ele está caminhando no mesmo erro. A diferença é que enquanto o relativista baseia a sua fé nos prazeres carnais, o moralista baseia a sua fé no eu. A diferença é que enquanto o Deus do relativista é os seus desejos pecaminosos, o Deus do moralista é o eu. Ele adora a si mesmo. E Jesus combateu os dois pecados com veemência. E o moralismo ele combateu com mais contundência ainda. A essa altura você está começando a compreender melhor que o porquê de muitas pessoas não terem tido as suas vidas transformadas. Porque o moralismo não transforma, ele disfarça. E o relativismo, ele não transforma, ele engana e ilude. O único caminho, a via pela qual eu e você encontraremos a salvação é se nós vivermos pela graça. Aleluia. E é essa terceira via que eu quero apresentar para você essa noite. Se eu quero ter uma vida transformada, abundante, frutífera, para a glória de Deus, eu não devo
caminhar pelo relativismo e nem pelo moralismo. Eu tenho que caminhar pela graça. Leia comigo apenas o verso de número 12, que fizemos a leitura. O verso vai nos dizer o seguinte: que a graça, né, que se manifestou a todos os homens, ela nos ensina que, renunciando à impureza e às paixões mundanas, devemos viver nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. É a graça que nos ensina. Não é o meu medo que me motiva. É a graça, é o favor imerecido de Deus. Nós somos salvos pela graça, nós compreendemos o Evangelho pela graça, nós vivemos pela graça e a nossa fé deve estar baseada na graça. Aleluia. E na graça você percebe que você é pecador e totalmente dependente de Deus. Glória a Deus. Sabe quem vai te ensinar a viver uma vida transformada pelo Evangelho? A graça. Aleluia. Você se matricula na escola da graça, porque ensinando-nos, é a graça, o texto está claro em dizer que é a graça que nos ensina, a graça é professora, a graça é escola, a graça é pedagógica para nós. Somente por meio da graça eu e você vivemos uma vida transformada em Deus. Então você precisa se matricular na escola da graça, como um aluno que se matricula em uma escola. E aí, esse fato vai destruir o seu egocentrismo e vai destruir os seus interesses pessoais e de justiça própria. Você vai depender de Deus. E como que eu entendo melhor esse caminho, Alberto Júnior? Me dê um exemplo para que eu possa compreender melhor. Suponhamos, meu irmão e minha irmã, que você tem um credor na qual você está devendo uma dívida para ele. Eu quero ser bem sucinto nessa questão, não vou nem exagerar. Suponhamos que essa dívida que você tem é de 500 mil reais. Você teria hoje como pagar uma dívida de 500 mil reais? Se esse boleto vencesse amanhã de manhã? Se você tiver como, me empreste aí 100 reais depois do culto que você é rico. Talvez nenhum de nós teríamos essa condição. Porque somos pessoas de classe média baixa. Mas suponhamos que esse credor ele chega para você, amanhã você desesperado, virou a noite sem ter condição de pagar a conta, e o credor chega para você e diz o seguinte: ó, a sua dívida está perdoada. Você não precisa mais pagar esses 500 mil reais que você me deve. Com certeza você vai ficar constrangido. Você vai ficar se perguntando: como que agora eu não devo mais? E aí o credor ele vai embora. Se você se deparasse com esse credor, como você iria tratar ele? Você iria tratar ele bem? Se ele chega na sua casa, esse credor que perdoa a sua dívida, de que forma você iria tratar ele? Você iria desprezar ele? Você iria fingir que não está em casa? Se esse credor te pedisse um favor, por mais simples que fosse, ou até mesmo difícil, você iria negar? Claro que não, sabe por quê? Porque favor imerecido gera gratidão. A dívida que você tinha com Deus era infinitamente superior a 500 mil reais. Você iria pagar para a sua própria vida e ainda não seria o suficiente. Mas Ele quitou essa dívida. E se você viveria de maneira grata para um credor a quem você devia apenas 500 mil, por que você não vive de maneira grata a Deus que te devolveu a tua vida? Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso é viver de maneira grata. Glória a Deus. Isso é viver pela graça. Eu vou servir a Deus não mais pelo medo de ir para o inferno. Eu vou servir a Deus porque eu sou grato. Ele me deu a vida. Eu vou para o culto hoje não com medo da volta de Jesus.
Jesus ou com medo de ir para o inferno. Eu vou para o culto hoje porque eu sou grato. Aleluia. Eu vou adorar Ele porque eu sou grato. Eu vou fazer o bem porque eu sou grato. Quando você entende essa verdade, você se matriculou na escola da graça. Aleluia, Deus. E aí servir a Deus não vai ser mais um fardo pesado para você. Vai ser algo prazeroso. Aleluia. Vai ser algo sublime. Porque você não fará mais as coisas para Deus por obrigação, mas você fará para Deus por paixão e gratidão. Isso é graça. Glória a Deus. E só quem é salvo pela graça compreende essa verdade. Irmãos e irmãs, quando nós compreendemos a mensagem da graça, nós descansamos graciosamente em Deus, com a certeza de que não iremos perder a salvação. Aleluia. Não há mais medo em nosso coração. Não há mais preocupação se Ele vai voltar depois, ou no meio, ou amanhã, ou hoje. Porque a minha vida, ela é entregue totalmente a Ele. Não por medo, mas por gratidão. Aleluia. Tudo que eu faço para Ele é por alegria. Porque eu sou grato por tudo que Ele fez por mim. Glória a Deus. E nada do que eu possa fazer, por melhor que seja, será o suficiente para agradecer a tudo que Ele já fez por nós. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele é tão maravilhoso ainda, que além de te salvar, Ele é tão misericordioso que Ele ainda cuida de ti, cuida da tua família, não deixa faltar o alimento. Isso é graça. E por que nós temos tanta dificuldade de obedecer? Por que nós temos tanta dificuldade de viver uma vida transformada? Sabe por quê? Porque ainda nós não entendemos o Evangelho. Nós estamos confundindo o Evangelho com relativismo e moralismo. Evangelho é a graça. Glória a Deus. Se manifestando salvadora a todos os homens e mulheres. Aleluia. Glória a Deus. É um favor que você não merece, mas está disponível. E você recebe pela fé. Você só precisa crer e se matricular na escola da graça. Aleluia, O Deus. que acontece quando eu me matriculo com a escola da graça? Na escola da graça. Em primeiro lugar, ainda nós vamos ler apenas o verso número 12. Neles estarão contidas tudo aquilo que precisamos para essa reflexão hoje. Em primeiro lugar, você vai aprender a renunciar, em algumas versões, às concupiscências mundanas, em outras versões, as paixões mundanas, não é isso? Sabe quem vai te ensinar a renunciar a isso? A graça. Sabe por que você vai renunciar, não vai mais sentir prazer, desejo pelas as paixões mundanas, carnais, o sexo, o mundo? Não porque você tem medo, mas sim porque você é grato. O moralista, ele pensa da seguinte maneira: se eu adulterar, eu vou pecar e eu vou para o inferno, eu vou perder minha família, eu vou ter que dividir os bens. Se eu pecar, Deus vai me punir, e aí eu não vou mais me dar bem, e aí as coisas vão começar a dar errado para mim. O moralista, ele pensa dessa forma. Mas o salvo pela graça não. O salvo pela graça, ele pensa da seguinte maneira: eu não vou me prostituir, não vou farriar, não vou adulterar. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu não vou glorificar a Deus. E como eu sou grato e preciso glorificar a Deus, me alegrar em Deus, Ele é a minha alegria, então eu não preciso disso, eu não vou fazer isso. Aleluia. Aprendeu na escola da graça. Glória a Deus. A graça, ela é suficiente. Aleluia. A graça é suficiente até mesmo naquilo que você pede a Deus e Ele não te dá. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes para ser curado de uma espinha na carne. O
Apóstolo Paulo, um dos maiores expoentes do cristianismo, sabe o que Deus diz para ele? Paulo, eu não vou responder essa tua oração. Não vou te dar o que você está me pedindo, porque a minha graça te basta. A graça do Senhor te basta, meu irmão. A graça do Senhor te basta. Você não precisa estar feito um louco atrás de bebida, atrás de mulher, atrás de sexo, atrás de prostituição. A graça do Senhor te basta. Seja grato a Deus. Viva, renuncie para a glória de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, a graça do Senhor, ainda no verso 12, ela vai nos ensinar a viver de maneira sóbria. Sóbria significa consciente. E isso está estreitamente associado ao fato de você não precisar de entorpecimentos. O que a bebida e a droga faz? O que o cigarro faz? Ele entorpece a sua mente. Ele tira o quê? A tua sobriedade. Por que as pessoas elas fazem isso? Buscando na bebida, no cigarro, na droga, buscando uma maneira de viver, buscando uma válvula de escape. Mas quem se matriculou na escola da graça não precisa dessas coisas. Porque para glorificar a Deus, ele tem que viver de maneira sóbria. O moralista vai pensar da seguinte maneira: rapaz, eu não vou beber não, senão eu vou ficar liso. Rapaz, eu não vou beber não, porque senão eu posso dirigir embriagado e morrer. O moralista se move pelo medo. O moralista se move pensando nas perdas. Mas aquele que se matriculou na escola da graça e compreendeu o evangelho da graça, ele vai dizer o seguinte: eu preciso ficar consciente, porque consciente eu terei mais capacidade de glorificar a Deus. Glória a Deus. Entenda algo: uma pessoa embriagada, drogada ou entorpecida, ela não tem capacidade de cuidar nem de si próprio, quanto mais do seu próximo. Pelo contrário, o embriagado, ele pensa, ele ativa os seus desejos carnais, ele quer trair a esposa, ele quer bater na esposa, ele quer virar valente, ele quer brigar com um, ele quer brigar com outro, ele se lembra, fica corajoso, e só arranja o problema. Mas quem se matriculou na escola da graça e entendeu a mensagem da salvação pela fé em Cristo Jesus, não tem necessidade alguma de bebida, de entorpecimento, porque a graça do Senhor te basta. Aleluia. Glória a Deus. Em terceiro lugar, a graça do Senhor nos ensina a viver de maneira justa. É isso que o texto faz. É isso que o texto diz. A justiça está associada à nossa prática do bem para com as pessoas. Por que nós fazemos o bem? Por que nós praticamos atos de justiça? Não é por causa do nosso partido político, e nem por causa daquilo que nós buscamos no nosso interesse próprio, na nossa imagem, no nosso auto-louvor, porque tem pessoa que faz o bem, o moralista, para se vangloriar depois. Faz o bem a tal pessoa, e depois vai se vangloriar: ó, fiz o bem a fulano de tal. Dei isso, dei quantas cestas básicas. Ajudei a pessoa que não tinha dinheiro. Ela buscou um interesse próprio. O fanático político, ele vai dizer o seguinte: nós temos que ajudar o pobre porque nós somos de esquerda. O outro fanático do outro extremo direito vai dizer o seguinte: nós temos que defender a família porque nós somos de direita. Não. Quem foi salvo pela graça ajuda o pobre porque a graça lhe ensinou a viver de maneira justa. Aleluia. Quem foi salvo pela graça defende a família, não apenas batendo no homossexual, não apenas criticando o homossexual, mas defendendo a família de fato. Não porque ele é de direita, mas porque a graça lhe ensinou a viver de maneira justa.
Nós não precisamos de um partido político, de um cargo político, de aplauso dos homens para fazer o bem. Nós só precisamos da graça de Deus. Só isso. Glória a Deus. E ela nos ensina a viver de maneira justa. E para concluir, a graça do Senhor nos ensina a viver também de maneira piedosa. A piedade está relacionada à nossa devoção particular com Deus, a nossa vida de oração, a nossa liturgia cultural está associado a isso, é a graça. Por meio dela você passa a ter o desejo de ler a Bíblia diariamente. Por meio da graça você passa a ter o desejo de orar para se relacionar com Deus. Porque o moralista, ele ora com medo de perder a salvação. Ele ora com medo de ir para o inferno. Ele ora para depois se achar mais espiritual do que o outro. Ele ora, ele lê a Bíblia para depois estar buscando uma maneira de discutir com as pessoas. Mas quem foi salvo pela graça, ele tem uma vida piedosa para se relacionar com Deus e para glorificar a Deus. Orar é um ato de privilégio, de prazer, de alegria. Ele diz que ele descansa, ele desfruta da presença de Deus. Aleluia. Quem corresponde a Deus pela graça vive dessa maneira. Ele renuncia às paixões mundanas e à impiedade. Ele vive de maneira sóbria, justa e piedosa. Que coisa maravilhosa é ver um crente salvo pela graça. A minha pergunta a você essa noite é a seguinte: de que maneira você entendeu o Evangelho? De que maneira você aprendeu o Evangelho ao longo da sua vida? De que maneira você está correspondendo? Você está vivendo pelo relativismo? Você está vivendo pelo moralismo? Ou você está vivendo pela graça? Irmão Alberto Júnior, eu acho que eu estou vivendo pelo relativismo. Irmão Alberto Júnior, eu acho que eu estou vivendo pelo moralismo. Pois hoje eu quero te convidar a aceitar o Evangelho da graça. Aleluia. Se coloque de pé. Você que compreendeu a mensagem do Evangelho essa noite. Você que deseja aceitar a Cristo, Senhor Jesus, pela fé, como suficiente Salvador da sua vida, e viver pela graça, de maneira grata, a tudo que Ele fez por você, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? Não tenha vergonha. Você não precisa carregar o fardo do moralismo nas suas costas. Você não precisa viver enganado por esse relativismo. Vem à frente. Aceite o Evangelho da graça. Aceite, seja grato a Deus. Receba, confesse-o, não apenas com a mente, mas sobretudo com o coração. O Evangelho, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela se manifesta de forma salvadora aqui essa noite para alcançar a tua vida também. Quero orar por você. Não vou estender esse convite, já está feito, lançado. Se você deseja se reconciliar, ou orar, ou aceitar a Cristo como Salvador, vem aqui à frente, eu quero orar por você.